Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Como foi a sua semana? Uma semana abençoada? Eu espero que sim. Bem, hoje estaremos aí com mais uma lição. Será a aula 22 da revista Andar Segundo o Espírito Santo. E hoje nós temos o tema A Negação de Si Mesmo, baseado no Sermão 48 de John Wesley, que tem como texto bíblico Lucas 9, dos versos 23 a 25. Um texto muito conhecido do meio cristão. Meu nome é Emanuel de Brito e hoje serei o facilitador dessa lição. Vamos ter um momento de oração, antes de adentrarmos aí na lição? Feche seus olhos e vamos ter um momento com o Pai. Senhor Deus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, podendo mais uma vez compartilhar da Tua Palavra. Quero pedir por cada um dos Teus filhos que está, ó Deus, assistindo essa lição, que a Tua presença possa ir de encontro a eles e às suas famílias, trazendo a saúde, trazendo a Tua bênção e principalmente, ó Pai, a alegria que provém de Ti. Paizinho, seja abençoando as nossas vidas e principalmente abrindo o nosso coração e mente para essa mensagem, ó Pai, dessa lição. Que Tu possas falar conosco e principalmente, ó Pai, que Tu possas transformar as nossas vidas, ó Pai, conforme Tu queres. Essa é a nossa oração e pedimos, ó Pai, para que Tu possas falar, ó Deus, no nosso íntimo, ó Pai. E esteja, ó Deus, abençoando a cada um, aquele que necessita dessa palavra de encorajamento, daquele que necessita de uma palavra de renovo, ó Pai, que a Tua presença possa ir de encontro aos Teus filhos e filhas, no nome santo de Jesus. Amém. Nós oramos. Amém, meus amados. Bem, vamos lá então para o texto bíblico de Lucas 9, 23 a 25. A primeira versão que eu irei ler será a NVI, a Nova Versão Internacional, que diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Agora a versão Almeida Corrigida Fiel. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Bem, o objetivo dessa lição é explicar o texto bíblico e como Wesley dialoga sobre ele. E o segundo e último ponto é analisar o sermão discorrendo o tema da negação e a sua importância na vida cristã. Vamos iniciar então o nosso estudo. Para início de tudo, o discipulado segundo o modelo do Senhor Jesus é exigente. Se realmente desejamos seguir o Evangelho, precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz e iniciar o seguimento. É impossível o discipulado sem o caminho da autonegação. Nessa lição, examinaremos o Sermão 48 de John Wesley sobre a negação de si mesmo e seremos, como a Igreja de Cristo, desafiados e desafiadas a assumir todas as implicações dos ensinamentos de Jesus Cristo. Negar a si mesmo e a si mesma é um marco de separação entre o discípulo e discípula de Cristo e as pessoas que ainda não são discípulas. John Wesley, dos sermões 48 a 52, ele prega muito sobre a parte da ética e da doutrina cristã. Então esse aí são textos chamados baluartes da parte básica do metodismo, da parte da ética e da parte dos desafios da vida cristã, tá? Então esse texto é um texto fantástico. No final da bibliografia deixarei ali um link que você pode entrar no texto da Área Nacional e baixar este sermão. E você pode também ler também esse sermão na íntegra, tá? Tem alguns pontos do estudo, mas tem um sermão na íntegra de John Wesley.
Vamos lá para a parte da fundamentação bíblica. Após a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, afirmando que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor passa a explicar um pouco daquilo que significava ser Messias. Era necessário que o Messias sofresse. O sofrimento para ele não era nenhum acidente, mas sim uma necessidade divina compulsiva. A cruz era a sua vocação. De acordo com isso, das muitas coisas que ele sofreria, Jesus fala apenas da rejeição final. Logo após, ele acrescenta a previsão de sua cruz. Uma outra cruz, sendo que esta teria de ser carregada pelos seus seguidores. Há uma diferença. A cruz deles não era literal. E os sofrimentos não tinham poder expiador, mas era real. Esta é a primeira vez que Lucas emprega a palavra cruz. E a ela apresenta um efeito marcante. A cruz está relacionada a negar-se a si mesmo. É um convite a viver a radicalidade do Evangelho em todas as áreas de sua vida. Vale a pena perder o mundo e salvar a sua alma? Eu pergunto isso a você. Vale a pena perder o mundo e salvar a sua alma? Ou ganhar o mundo e perder a sua alma? Lucas nos diz que esta não é uma decisão que pode ser acabada ou removida do caminho, mas ela deve ser feita dia a dia. Até aí está compreensível? Ok. Eu queria perguntar a você uma coisa. Quais são os motivos que levam as pessoas a não tomar a sua cruz e a não negar-se a si mesmo? Você já pensou nisso? Quais são os motivos que nos levam a negar a cruz? Tente aí, se você quiser, você pode até pausar aí o vídeo, mas tente ver motivos que você tem dificuldade muitas vezes de carregar a sua cruz. Pode ser uma doença, pode ser o seu compromisso que você tem com as pessoas, pode ser o seu pensamento de dizer o que as pessoas irão falar. Tudo isso leva a nós não pegarmos, não tomarmos a nossa cruz e nem a sofrer por causa dela. Mas isso é uma decisão o quê? Diária, como diz aí o texto no verso 23. Deixa de molho então aí essa pergunta que no final nós vamos voltar a ela, ok? Vamos então para a palavra que ilumina a vida. O Wesley nos ensina que este sermão de Jesus não foi dirigido apenas aos seus apóstolos e aos primeiros discípulos e discípulas, mas ela foi encaminhada a toda a humanidade sem exceção ou limitação. Este ensino de Jesus é a da mais universal natureza, referindo-se a todos os tempos, a todas as pessoas, e essas palavras não são meramente comida e bebida, ou coisas que pertençam a esses sentidos. A significação do texto é: se algum homem ou mulher, de qualquer categoria, posição, circunstância, em qualquer nação, em qualquer época do mundo, quiser efetivamente vir após mim, ele deve negar-se a si mesmo. E em todas as coisas, tome sobre si a sua cruz, qualquer que seja a sua espécie. Sim, isto é, diariamente, e siga-me. A negação de nós mesmos é absoluta, é indispensavelmente necessária, quer para que nos tornemos discípulos e discípulas de Cristo, quer para que nos conservemos nessa condição. Wesley diz que se continuarmos, não negarmos a nós mesmos, não aprendemos dele, mas de outros mestres. Se não tomarmos diariamente a nossa cruz, não seguimos, mas acompanhamos o mundo, ou o príncipe deste mundo, ou a nossa própria mente carnal. E isso é verdade. Muitas vezes temos um guru, temos um coach, nós temos diversas pessoas que estão substituindo o Mestre Jesus. Ele coloca que nós devemos negar-se a si mesmo e seguir, a Ele. Mas o quê? Pagando um preço. E muitas vezes as pessoas dizem: não é necessário pagar preço.
Porque o preço já foi pago. O preço foi pago no Calvário por Jesus. Mas precisamos trabalhar a nossa vida para que não possamos estar ligados ao mundo, mas no reino espiritual. Ok? Vamos para o segundo ponto aí. Ó. Se não andarmos pelo caminho da cruz, não estamos seguindo. Não estamos andando em suas pegadas, mas estamos retrocedendo, ou pelo menos retardando-nos na jornada. É impossível deixarmos de negar a Cristo, a não ser que nos neguemos a nós mesmos. Mas o que é negar a si mesmo? Significa negar a própria vontade, quando elas vão de encontro à vontade de Deus. Negar a si mesmo é a negação ou a recusa de seguir a nossa própria vontade, pela convicção que a vontade de Deus em nós é a única regra de ação. Por que devemos negar a nós mesmos? Baseado no Salmo 51,5, Wesley ensinava que a nossa natureza é por igual corrupta em qualquer um dos seus poderes e em cada faculdade. E nossa vontade, igualmente depravada como o resto, está totalmente vendida para acariciar nossa corrupção natural, porque fomos gerados com o pecado original. Temos naturalmente inclinação para o quê? Para o pecado. A vontade de Deus é o único caminho que leva diretamente a Ele. A vontade do homem e da mulher, que uma vez correu paralelamente à vontade de Deus, é agora outro caminho, não somente diverso daquele, mas em nosso estado presente, oposto a ele, o que leva para mais longe de Deus. Isso é incrível. Muitas vezes os nossos pensamentos e caminhos nos distanciam diante de Deus. Muitas vezes colocamos em nossa cabeça algumas ideias que são contrárias daquilo que Deus quer e deseja que nós cumpramos na vida da igreja. Deus coloca para nós muitos talentos, muitas coisas que nós podemos trabalhar com afinidade, trabalhar para abençoar a igreja, abençoar o povo de Deus, mas negamos. Isso nós devemos pensar. Vamos para o próximo ponto? Não dá para andar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Se, portanto, andamos em um, devemos necessariamente deixar o outro. Não podemos andar em ambos, como diz em Mateus 6,24. E o Wesley deixa claro que o ser humano não pode caminhar simultaneamente os dois caminhos. Não pode, a um só tempo, seguir a sua própria vontade e seguir a vontade de Deus. Ele deve escolher uma ou outra. Negar a vontade de Deus para seguir a sua própria alma ou negando-se a si mesmo e seguir a vontade de Deus. E Wesley afirma, o negarmos-nos a nós mesmos é negar a nossa própria vontade, onde ela não se ajusta à vontade de Deus. E a negação da nossa vontade deve abranger as coisas que mais agradáveis nos sejam. É negar a nós mesmos qualquer prazer que não decorra de Deus e não conduza a Ele. E com efeito, recusamo-nos a sair do nosso caminho, mesmo para a estrada deleitável e florida. Recusamos os que sabemos ser o veneno mortífero para a nossa alma, embora agradável é ao nosso paladar. Mas o que significa carregar a cruz? Cada pessoa que deseja seguir a Cristo e pretende ser seu real discípulo e discípula deve não só negar-se a si mesmo, mas também tomar a sua cruz. Wesley nos ensina que a cruz é a coisa contrária à nossa vontade, alguma coisa que repugna a nossa natureza. E o discipulado vai além de negar-se a si mesmo. Exige não apenas evitar o pecado, mas assumir a cruz que é tão contrária à nossa natureza. Ele afirma, ora, correndo a carreira que nos está proposta segundo a vontade de Deus, com frequência encontramos uma cruz erguida no caminho. Isto é, alguma coisa que não é agradável, mas dolorosa.
alguma coisa que é contrária à nossa vontade, que é repugnante à nossa natureza. Mas o que se deve fazer então? A escolha é simples. Ou tomamos a nossa cruz, ou desviamos do caminho de Deus, do santo mandamento que nos foi mandado. Tomar a cruz e acatar a vontade de Deus, ainda que contrária à nossa própria vontade, escolher o remédio salutar, embora mais amargo, livremente aceitar a dor passageira, qualquer que seja sua espécie e grau, quando ela seja essencial ou acidentalmente necessária ao eterno prazer. Você verá, meu irmão, que o Wesley orienta quem ensina a palavra de Deus, deve falar da negação de si mesmo e da cruz frequentemente, e largamente. Deve inculcar sua necessidade da maneira mais clara e mais forte. Deve imprimi-la, ou seja, colocar na cabeça das pessoas com toda a sua força, sobre todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares, impondo uma linha por linha, preceito por preceito. Assim terá ele uma consciência livre de ofensa, e assim ele salvará a sua própria alma e daqueles que ouvirem. Nós percebemos que muitas das igrejas estão perdendo isso, essa essência da cruz, de negar-se a si mesmo, mas é falar somente de prosperidade, que você é demais, que Deus vai te dar isso. Deus não vai dar nada se nós não estivermos na vontade dele, no centro de sua vontade, da sua vontade. Pode ser somente um deleite da nossa vida, pode ser somente uma coisa que até o mundo pode nos dar, mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão presente na nossa vida, e ele é tão assim, ele tem um conhecimento tão grande na nossa vida, que ele sabe a nossa necessidade, meu irmão. Ele sabe a nossa necessidade. E é isso que eu também quero que você fique preocupado. Você tem deixado os seus prazeres e buscado, erguido a sua cruz e levado dia a dia? Nós precisamos de ter essa consciência. Nós temos que buscar estar no centro da vontade de Deus, nos caminhos do Senhor. Porque essa é a vontade do Pai. E uma coisa é certa, olha, quando estivermos no centro da vontade de Deus, as coisas acontecerão de uma forma linda. Linda. E principalmente, não terá sofrimento. Porque, diz a palavra de Deus, Jesus ele coloca que o fardo nós devemos dar a Ele, porque é leve. Ele nos ajudará a prosseguir no caminho. O meu jugo é suave, ou seja, Ele irá cuidar de nós. Abra o teu coração, meu amado. Vamos à conclusão. Em seu sermão, Wesley exorta os pregadores a ensinar toda a verdade sobre a negar-se a si mesmo. Mas que tipo de mensagem anunciamos hoje? Será que não pregamos o evangelho muito light? Um evangelho que não exige renúncia e conversão? Onde o banco celestial estará sempre aberto para enriquecermos e prosperarmos? Retirar a cruz da pregação equivale a destruir o próprio evangelho. Como eu falei ali, muitas vezes nós falamos tanto em prosperidade. Seguimos mais o coaching do que a Jesus. Seguimos mais o guru do que a Cristo. E eu pergunto, você entregou já a sua vida para Jesus? Ele está de braços abertos para te conduzir no bom caminho, para essa mensagem da cruz. Ele pagou o preço por minha vida e por sua vida. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Paizinho Santo, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Pai, queremos ser como Cordeiro, seu Pai, para que Tu possas ser o nosso pastor, para que Tu possas nos conduzir, ó Pai. Ó Pai, obrigado pelo preço pago na cruz, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro que Tu és, ó Senhor Jesus, por salvar-nos, ó Pai.
Pai, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão, ó Deus, refletindo nessa mensagem. Que, ó Deus, essa mensagem da cruz, ó Pai, possa tocar os seus corações e que eles possam querer, ó Deus, cada dia seguir em direção à sua cruz. Negar-se a si mesmo, carregá-la, Pai. Pai, nos ajuda, ó Pai, a vencer os dias maus. E, ó Pai, eu coloco a vida daqueles que ainda não te conhecem, ou até mesmo, ó Pai, que te conhecem, mas estão afastados de ti. Que tu possas, ó Deus, ter misericórdia, principalmente neste momento. Se ele tiver o desejo de entregar a sua vida novamente a Jesus, que tu possas, ó Deus, carregar em seus colos. No seu colo, ó Paizinho. No seu colo, Jesus. Que em nome de Jesus possa haver salvação desta vida. E que em nome de Jesus uma nova vida, uma vida de renúncia, uma vida, Deus, de alegria na tua presença possa ocorrer, Pai, nesta manhã, neste momento. E que teu Espírito Santo possa, ó Deus, entrar nos lares, trazer salvação, trazer alegria na salvação, ó Pai. E principalmente trazer rendição ao teu Espírito Santo. Que nós possamos estar rendidos ao teu Espírito Santo a todos os momentos, ó Pai. Que possamos escutar a tua voz, escutar a tua mão, ó Deus, também na direção de nossas vidas. Que possamos negar a nossa vontade, para que se cumpra a vontade do Pai em nossas vidas, como tu, ó Jesus, fizeste naquela cruz. Te amamos, Jesus, e queremos dizer muito obrigado por tudo que tu fizestes a nós. E neste momento, ó Pai, entregamos as nossas vidas. E faça a tua vontade, faça o teu querer, ó Pai. Nesta manhã, neste momento em nossas vidas. Esta é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Meu amado, espero que você possa ter conduzido. Vamos ter aqui um momento de reflexão. Como descobrir e praticar a vontade de Deus em todas as áreas? Principalmente em nosso relacionamento com as pessoas? Reflita aí. Como descobrir e praticar a vontade de Deus em todas as áreas? Principalmente em nossos relacionamentos com as pessoas. Meu amado, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Você tem que analisar que em todo momento você está sendo colocado à prova. Então você tem que se comportar perguntando o que Jesus faria. Quais seriam as palavras? Senhor, me capacita com palavras. Me capacita para que no momento certo, que me der a oportunidade, eu possa ter uma palavra de sabedoria ou falar de Ti. E principalmente, sermos como Ele deseja. Então, se você é nervoso, peça calma a Ele. Se você é ansioso, peça tranquilidade a Ele. Seja como Jesus. Pergunte o que Jesus faria naquele lugar, ou naquele instante. E eu queria... você lembra que eu perguntei para você lá no início? Quais são os motivos, que a pessoa muitas vezes não toma a sua cruz e não nega a si mesmo? O Wesley, ele coloca aqui no sermão uma coisa muito interessante. Ele coloca alguns motivos. Ele diz assim: não continua a insistir em oração, tanto privada como pública, comungando, ouvindo, meditando, jejuando, conferindo as coisas religiosamente. Se não negligencia totalmente algum daqueles meios, pelo menos deles não usa como podia. Ou não é zeloso de obras de caridade, assim como obras de piedade. Não é misericordioso na medida de suas forças, com as qualificações completas que Deus concede. Não serve fervorosamente ao Senhor, fazendo bem aos homens de toda espécie e de todo grau que possa, a sua alma como a seus corpos. E por que não continua ele em oração? Porque em tempos de aridez ela lhe é penosa e desagradável. Não continua ouvindo em todas as oportunidades, porque o sono é doce. Ou porque faz frio, ou o tempo está carregado, ou chove. Mas por que não continua em obras de misericórdia?
porque não pode alimentar o faminto ou vestir ao nu, a não ser que comprima as despesas com seu próprio equipamento pessoal, ou use alimentos mais baratos e menos deleitáveis. Portanto, sua fé não se aperfeiçoa, nem pode crescer em graça. Isto porque não quer negar-se a si mesmo e tomar diariamente a sua cruz. Meu amado, quando você tem que pensar muito bem em qual ação que nós temos feito dia a dia. Wesley ele foi até um pouco pesado, mas isso muitas vezes acontece dentro da nossa igreja e dentro das nossas comunidades. As pessoas têm esquecido do primeiro amor, têm esquecido de servir a Deus com todo o seu ser. Bem, eu deixo aí com vocês a oração, né? Já fizemos no bloco anterior da conclusão, mas eu quero deixar essa leitura aí para a semana, para que você possa se deleitar nesses textos, se aprofundar no conhecimento dessa palavra. Tá? Deixo aqui também a bibliografia. Nesse segundo ponto está o link de John Wesley. Se você quiser, você pode dar uma pausa e buscar este site. Tá? Eu conferi, está online e você pode utilizar. Bem, faça sua oferta e plante uma semente. Está aí o Pix da igreja, do CNPJ. E semeie. Você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida. E inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma live ou vídeo, tá bom? E ative as notificações. Meus amados, essa é a última lição desta revista. E nesse mês agora de janeiro nós estamos fazendo a transição da coordenação da educação cristã. Tá? Fique ligado, isso é importante você se inscrever porque, por exemplo, nós encerramos hoje a revista Andar segundo o Espírito Santo. Né? Andar no Espírito Santo. Andar segundo o Espírito. Então, não sei como será a semana que vem. Provavelmente podemos estar voltando ao regime presencial. Mas esteja ligado, principalmente no culto, tá? No presencial, como também no online, que estamos realizando às 19 horas, no domingo, que será dado a direção, tá bom? Mas olha, foi um prazer muito grande, foi muito bom. Temos aí quase 2 anos aí de revistas gravadas, né? 4 revistas gravadas neste tempo, infelizmente, de pandemia, mas por um certo lado, deixamos a mensagem do Senhor aí, colocado no YouTube, colocado para a sua vida, que você pudesse até poder compartilhar essa palavra. Eu amei estar nessa plataforma e poder abençoar não somente a minha vida, mas também a sua vida. Que Deus possa abençoar ricamente, que você possa ter uma semana abençoada e principalmente que você possa participar. A escola dominical é um momento muito importante na nossa vida, porque o Espírito Santo fala de maneira profunda através de sua palavra. E a escola dominical é um dos lugares, é um dos meios, tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento e meu profundo reconhecimento de todos aqueles que me ajudaram, os professores, aqueles que puderam ajudar na edição das primeiras lições, aqueles que assistiram, que estão apoiando e apoiam nas lições. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado. Ok? Que o Espírito Santo esteja abençoando a cada um de nós. E deixo essa última lição, uma linda canção, que eu quero compartilhar com você, tá bom? E cante, deleite-se. E sempre não se esqueça, deixe a sua vontade, toma a sua cruz e siga Jesus, ok? Tchau, fique com Deus, uma boa semana. Inter! Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso
sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Minha vida entrego a ti, o meu ser pertence a ti. Aleluia, tudo é teu, Senhor.